Um casal foi condenado a 50 dias de prisão por manter seus filhos em ensino domiciliar. E agora nós prestemos atenção em alguns fatos curiosos desta sentença. O juiz em questão ressaltou que o ensino domiciliar seria insuficiente, pois limitaria os conhecimentos e estaria desconectado dos parâmetros estabelecidos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, com prejuízo à interação social, ao respeito, à diversidade cultural e ao contato com a realidade social. A sentença também menciona, por exemplo, que uma das filhas do casal não gosta de funk ou música sertaneja, o que o juiz associou a uma suposta discriminação e preconceito na educação domiciliar. As meninas leem 30 livros por ano, recebem formação em português, matemática, história, geografia, educação física, além de estudarem inglês, latim e piano. E o funk, bem, demos uma olhada neste vídeo agora. Uma musiquinha, você gosta, vamos lá. Senta em mim, que eu te boto de ladinho. Com essas e outras condenações, o que nós estamos vendo é uma perseguição ao ensino domiciliar que, vale ressaltar, não é configurado crime no Brasil. O que é configurado crime no Brasil é o abandono intelectual, que é caracterizado quando um pai deixa de garantir a educação primária ao seu filho. Pois bem, este casal, condenado aos 50 dias de prisão, dava aulas de diversas matérias para seus filhos. A mãe, inclusive, tinha formação para dar essas aulas aos seus filhos. Eles recebiam educações com professores particulares também e liam uma taxa de livros que está bem acima da média do brasileiro. Será que isso realmente é deixar de fornecer a educação básica para os filhos? E se configurar, portanto, como um abandono intelectual, que foi o argumento que o juiz usou para condená-los? Agora olhemos alguns dados que a educação brasileira regular oferece, aquela que as escolas estão oferecendo. Bem, no ranking PISA, o Brasil ficou atrás de países como Chile, Uruguai, México e Costa Rica na América Latina, ocupando as últimas posições em matemática, ciências e leitura. Além disso, menos de 50% dos alunos sabem o básico de matemática e ciências. E apenas 4,5% dos jovens matriculados no terceiro ano do ensino médio tinham os conhecimentos mínimos adequados nas disciplinas de português e matemática em 2023. Além disso, em certos assuntos como o agronegócio, fez-se um estudo sobre os materiais escolares acerca do tema e descobriu-se que apenas 4% do que era falado tinha comprovação científica. Ou seja, os outros 96% dos conteúdos continham vieses políticos e ideológicos, incluindo dados imprecisos e desatualizados sobre o assunto. Quer mais dados? 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais, o que significa que as pessoas não sabem interpretar um texto. Elas são alfabetizadas apenas para ler coisas básicas, como um número de telefone, um preço, endereços ou frases curtas. Agora, esses dados alarmantes nos mostram que o ensino brasileiro tem falhado claramente em passar o básico para seus alunos. E a pergunta que fica é, se o básico não está sendo passado, o que está sendo ensinado nas escolas brasileiras? Bem, olhamos agora para um trecho do livro Maquiavel Pedagogo, que fala sobre a reforma pedagógica que aconteceu em vários países do mundo, inclusive no Brasil. E essa reforma pedagógica está justamente mostrando os frutos agora, nesses resultados que nós vemos, por exemplo, da educação brasileira. O trecho diz o seguinte: a reforma pedagógica quer substituir os ensinamentos clássicos e cognitivos por um ensino multidimensional e não cognitivo, que toque em todos os componentes da personalidade, ético, afetivo, social, cívico, político, estético e psicológico. O texto vai além. Trata-se de esvaziar os ensinamentos de seus conteúdos cognitivos para substituí-los por um doutrinamento globalista que vise modificar os valores, as atitudes e os comportamentos. O material escolar sobre o agronegócio, onde, reitero, apenas 4% dos conteúdos têm comprovação científica, reforça exatamente este ponto do autor. Inclusive, o juiz falando que não gostar de funk caracterizaria um preconceito também reforça este ponto do autor do livro. Aliás, este é um excelente livro e eu recomendo, se você é pai e mãe, leia este livro, Maquiavel Pedagogo. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Agora, os problemas ainda vão além, porque existem muitos argumentos contrários ao ensino domiciliar no Brasil. E um deles fala justamente que a escola é um local de socialização, certo? Agora, como que você vai confiar os seus filhos a um local onde este tipo de coisa está acontecendo?
Em 6 meses, 2 alunos da rede municipal do Rio foram hospitalizados após casos de bullying. Uma estudante de 14 anos teve a vida tirada por um colega de turma. Os casos de violência escolar aumentaram 250% em 10 anos no Brasil. E o Brasil registra 26 casos diários de violência dentro das escolas. As pessoas que usam esse argumento da socialização dentro das escolas consideram que a única forma de uma criança socializar é dentro de uma escola, o que claramente não é verdade, porque essas crianças que praticam esse ensino domiciliar, elas não estão restritas dentro de casa, elas não são presas dentro de casa, elas têm um convívio com a comunidade de outras maneiras. E, aliás, este convívio é totalmente possível por meio de atividades extracurriculares, cursos, socialização com vizinhos, por exemplo, parentes, primos, enfim, existem N formas de socializar uma criança que não seja colocando-a necessariamente dentro de uma escola. Agora, outro argumento contra a educação domiciliar no Brasil é o fato de que a maioria dos abusos os abusos de crianças e adolescentes acontecem dentro das residências brasileiras, o que é uma verdade. Mas eu pergunto, o que este fato tem a ver com o ensino domiciliar? Isso porque o Estado recebe denúncias de casos reais de abusos contra crianças e adolescentes que acontecem. E olhe só como ele lida com isto. Onde estava, por exemplo, o Estado no caso de Marta Isabelle, a adolescente de 16 anos que foi encontrada sem vida na casa do pai? E neste caso, onde estava o Estado sabendo que este menino também não estava matriculado na escola regular? Ou seja, o Estado encontrou os pais das meninas que recebiam aulas de latim, mas o Estado não encontrou este garoto que era preso dentro de sua própria casa e sofria violências dentro de sua própria casa e acabou tendo sua vida tirada. O Estado não encontrou, neste caso, seus pais. E neste caso, onde a mãe foi autuada por abandono de incapaz e solta pela justiça por falta de provas. Ou seja, essa mãe deixou 2 bebês sozinhos dentro de casa, os bebês acabaram falecendo e o juiz entendeu que não houve provas suficientes. Por outro lado, o juiz do caso das crianças da educação domiciliar condenou os pais a 50 dias de detenção. E o que dizer deste caso aqui de um abuso coletivo contra 2 crianças? Só que sabe qual é o problema? Apenas um envolvido era maior de idade, os outros envolvidos todos eram menores de idade e, portanto, não responderão sequer por crime, porque menores de idade não respondem por crime no Brasil. E eu trouxe todas essas notícias aqui para dizer que será que realmente o abuso de crianças e adolescentes é o fator que está motivando essa perseguição contra o ensino domiciliar no Brasil? Porque, logicamente, se fosse o caso, haveriam penas muito mais severas para pessoas que comprovadamente cometem abusos e maus-tratos contra crianças e adolescentes no Brasil. Mas, claramente, a segurança das crianças não é tão prioritária quanto a perseguição ao ensino domiciliar brasileiro. Agora, vendo todos esses dados e fatos, nós podemos concluir que pais que estão se esforçando para dar um bom ensino domiciliar a seus filhos estão sendo tratados como foras da lei. Enquanto isso, os verdadeiros foras da lei, que realmente tiram o direito das crianças, inclusive tiram a vida de algumas crianças, estes não estão sendo responsabilizados como deveriam. E muitas vezes existem denúncias relacionadas a maus-tratos e essas denúncias não é feito nada dessas denúncias e esses maus-tratos chegam ao auge de acontecer o que aconteceu com Marta Isabelle, que foi encontrada sem vida na casa de seu pai. No fim das contas, o Estado quer seus filhos matriculados na escola regular e abandonados à própria sorte. Expostos a conteúdos como músicas impróprias para a idade, bullying e outros tipos de violências, o ensino cognitivo é deixado de lado, enquanto o funk, que objetifica mulheres e meninas, é visto como inclusão cultural. E na justiça, os autores de violações claras contra menores são liberados, enquanto pais de ensino domiciliar são condenados. E nós, pais e mães, ficamos no meio desta confusão. O casal detido a 50 dias de prisão irá recorrer à decisão do juiz. Porém, muitos pais que ensinam seus filhos em casa estão sendo obrigados a matricular seus filhos na escola devido a multas absurdas e determinações judiciais. Enquanto isso, o projeto de lei número 1338 de 2022, que regulamenta o ensino domiciliar no Brasil, segue parado. Agora eu quero saber, e você? O que você acha de tudo isso? E se você tem um filho ou uma filha matriculada no ensino regular, como que você está em relação a esse ensino? Você está satisfeito em relação ao ensino que o seu filho recebe? Me conta aqui embaixo. E me conta também qual é a sua opinião sobre o ensino domiciliar.
E se você gosta de questionamentos sociais como este, com tramas políticas, reflexões e suspense, eu te convido a conhecer o meu livro A Porta do Rio. O link está aqui na descrição desse vídeo. E se você gostou deste assunto, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos como este.